Rasguei o lacre de segurança do envelope pardo com a lâmina do meu abridor de cartas de prata. O papel timbrado do laboratório forense deslizou para as minhas mãos, pesado e frio como a verdade que ele carregava. Meus olhos de 53 anos, treinados para ler balanços financeiros complexos, em frações de segundo, focaram imediatamente na conclusão em negrito no final da página. O laudo não comparava o DNA de dois irmãos. Ele comparava o DNA da minha esposa, Helena, com o de Mateus, o menino de 12 anos que ela trouxera para a nossa casa há 6 meses, alegando ser seu irmão caçula recém-órfão. O resultado, 99,9% de probabilidade de maternidade. Ela não era a irmã mais velha enlutada, ela era a mãe. Abaixo de mim, no andar térreo da minha mansão no Morumbi, eu podia ouvir o som de taças de cristal tilintando e o riso melodioso de Helena. Ela estava dando um jantar íntimo para suas amigas da alta sociedade, para celebrar a minha generosidade sem limites. Naquela manhã, ela havia me convencido a assinar os papéis para a criação de um fundo fiduciário de 10 milhões de reais para garantir o futuro do pobre irmãozinho órfão. Ela achava que tinha garantido o futuro do próprio filho bastardo com o meu dinheiro, sem que eu jamais soubesse da verdade. Ela achava que tinha feito o CI, o bilionário de idiota. Dobrei o laudo e o guardei no bolso interno do meu terno escuro. Olhei para a porta do meu escritório. Como se destrói uma esposa monstruosa, manipuladora e mentirosa, sem estilhaçar o coração de um menino de 12 anos que finalmente achava que tinha encontrado um lar seguro? A resposta era simples, com precisão cirúrgica, e o primeiro corte aconteceria na sobremesa. Para entender como a minha sala de jantar se transformou em um tribunal de execução naquela noite, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar ao dia em que o teatro de Helena começou. Eu conheci Helena há 3 anos. Ela tinha 34 anos, trabalhava como curadora em uma galeria de arte nos Jardins e tinha um ar de vulnerabilidade que contrastava com a agressividade das mulheres do meu círculo social. Após construir a Siqueira Incorporações e passar por um divórcio sem filhos na minha juventude, eu me acostumei com a solidão do topo. Helena parecia preencher esse vazio. Ela era doce, atenciosa e parecia não se importar com a minha idade, apenas com a minha companhia. Casamo-nos após 1 ano. O acordo pré-nupcial, com separação total de bens, foi assinado por ela sem um único questionamento. Eu só quero você, Fernando, ela disse, com lágrimas nos olhos. Eu acreditei. A paz durou 2 anos, até uma madrugada chuvosa de novembro. O telefone de Helena tocou às 3 da manhã. Eu acordei com os gritos e o choro convulsivo dela no closet. Meus pais, Fernando, um acidente na rodovia em Minas Gerais. Um caminhão perdeu o freio. Eles não sobreviveram. Abracei minha esposa enquanto ela desmoronava. Fiz o que qualquer marido com recursos faria. Acordei minha equipe, mandei meu helicóptero particular para o interior de Minas para resolver a burocracia, paguei os melhores advogados e organizei um funeral digno. Mas havia uma complicação de 12 anos de idade. Fernando, o Mateus... Ela soluçava, referindo-se ao irmão caçula, um menino do qual ela raramente falava, alegando que a diferença de 22 anos de idade os mantinha distantes. Ele não tem mais ninguém. Os nossos tios não têm condição de criá-lo. Eu preciso trazê-lo para morar com a gente. Aos 53 anos, a ideia de ter um pré-adolescente correndo pela minha casa silenciosa era assustadora. Mas eu olhei para a dor da minha guio-esposa e não hesitei. Traga o menino, Helena. Ele terá o melhor quarto da casa, a melhor escola e todo o apoio psicológico que precisar. Esta casa agora é dele também. Mateus chegou 2 dias depois.
Era um menino magro, assustado, com olhos grandes e castanhos que pareciam carregar o peso do mundo. Ele era quieto, educado e parecia aterrorizado com o tamanho da mansão e com a minha presença. Nos primeiros meses, eu me dediquei a fazer o menino se sentir seguro. Comprei videogames, matriculei-o em uma escola internacional e passava meus domingos ensinando-o a jogar xadrez. Eu estava feliz. A tragédia havia trazido vida para a minha casa, mas a mente de um homem que sobreviveu há 30 anos no mercado financeiro nunca desliga completamente. E certas peças do quebra-cabeça de Helena começaram a não se encaixar. A primeira bandeira vermelha foi levantada em um detalhe médico. Mateus teve uma crise alérgica grave após comer um bolo com nozes no seu terceiro mês morando conosco. Corremos para o hospital Albert Einstein. Enquanto preenchíamos a ficha de internação, o pediatra perguntou sobre o histórico familiar de alergias. Helena, nervosa, respondeu: "Nossos pais não tinham nenhuma alergia. Eu também não tenho. Deve ser algo isolado." Mas o médico notou uma pequena marca de nascença na nuca de Mateus enquanto o examinava, uma mancha em formato de meia-lua. "Que interessante", o médico comentou, sorrindo para quebrar a tensão. "Genética é fascinante. A senhora tem uma marca idêntica logo abaixo da orelha direita, dona Helena. É muito raro, irmãos, com essa diferença de idade, compartilharem marcas pigmentares tão específicas. Geralmente, vemos isso de mãe para filho." Helena congelou. O rosto dela perdeu a cor por um milissegundo antes de ela forçar uma risada. "Coincidência estranha, doutor." Eu observei a interação em silêncio. A marca, os olhos castanhos idênticos, sendo que os pais falecidos de Helena, cujas fotos eu vi no funeral, tinham olhos claros. A segunda bandeira vermelha foi financeira. Comecei a notar saques altos em dinheiro vivo da conta pessoal de Helena. Dinheiro da mesada poupuda que eu depositava mensalmente para as despesas dela. Estamos falando de R$ 100.000 por mês desaparecendo em espécie. Quando perguntei casualmente, ela disse que estava fazendo doações anônimas para o orfanato da cidade natal dela, em memória dos pais. A terceira bandeira vermelha veio do próprio Mateus. Estávamos jogando xadrez no escritório. Helena havia saído para o salão de beleza. "Você está gostando da escola nova, Mateus?" Perguntei, movendo meu cavalo. Ele assentiu, olhando para o tabuleiro. "Sim, senhor Fernando. É muito melhor que a escola da tia Marta." Franzi a testa. "Tia Marta? Você quer dizer a sua mãe? A escola que você frequentava quando morava com seus pais?" O menino percebeu o erro. Ele encolheu os ombros, visivelmente apavorado, e abaixou a cabeça. "É, a mamãe. Eu confundi, desculpe. Meninos de 12 anos não confundem a mãe com uma tia." Naquela mesma noite, quando Helena dormiu, fui até o cofre da casa. Peguei a pasta com as certidões de óbito dos pais dela e os documentos de transferência de guarda de Mateus. Os documentos eram cópias autenticadas, fornecidas por um advogado do interior que Helena mesma havia contratado. Passei os papéis pelo scanner e enviei para o homem que resolve os problemas que o dinheiro não pode resolver abertamente. Liguei para o Dr. Abreu. "Abreu, preciso do Carlos, nosso investigador-chefe. Quero que ele vá até a cidade natal da Helena, amanhã de manhã. Quero o histórico de nascimento do Mateus, os registros do hospital e o verdadeiro histórico dos pais dela." "Você acha que o menino não é irmão dela, Fernando?" "Eu acho que estou financiando uma mentira muito cara, Abreu. E eu detesto mentirosos." Carlos voltou a São Paulo 4 dias depois. Ele não foi ao meu escritório na construtora. Fomos nos encontrar em uma sala segura e a prova de som que mantenho no subsolo de um dos meus prédios comerciais na Avenida Paulista. Carlos abriu uma pasta de couro sobre a mesa de metal. O rosto dele era uma máscara de repulsa profissional. "Você estava certo, Dr. Fernando.
A história do irmãozinho órfão é uma das fraudes mais bem elaboradas que eu já vi em um casamento. Ele deslizou o primeiro documento na minha direção. Era uma certidão de nascimento original, extraída direto do cartório do interior, antes das falsificações que o advogado de Helena preparou. Helena engravidou aos 22 anos. O pai da criança era um sujeito chamado Roberto, um trambiqueiro local envolvido com agiotagem e pequenos golpes. Quando Mateus nasceu, Helena percebeu que a vida de mãe solteira no interior, amarrada a um criminoso, não renderia a riqueza que ela sonhava. Então, o que ela fez? Perguntei, a voz controlada, embora meu estômago estivesse revirando de nojo. Ela fugiu. Ela largou o menino com os tios dela, a tia Marta e o tio João, e veio para São Paulo caçar um homem rico. Os tios a acobertaram para proteger a criança do escândalo. Mateus cresceu chamando os tios-avós de pais, mas sempre soube, de forma confusa, que a irmã mais velha e rica de São Paulo era, na verdade, sua mãe biológica. E o acidente na rodovia, os pais que morreram, eram a tia Marta e o tio João, Carlos explicou. Quando eles morreram, Helena entrou em pânico. Se Mateus fosse para um orfanato, o conselho tutelar iria atrás da mãe biológica. O escândalo estouraria. Ela perderia você, o casamento bilionário e a vida de luxo. Então, ela subornou um advogado corrupto no interior para forjar documentos dizendo que os tios falecidos eram os pais biológicos do menino e que ela era a irmã mais velha, tudo para trazê-lo para a sua casa sem confessar que era uma mãe que abandonou o próprio filho. Cruzei as mãos sobre a mesa, absorvendo o impacto. A mulher que dormia ao meu lado era um monstro. Ela usou o trauma e a dor do próprio filho para criar uma narrativa de heroína enlutada. E o dinheiro, Carlos? Os 100 mil reais por mês em espécie que ela vem sacando? Carlos suspirou, tirando fotografias da pasta. Lembra do Roberto, o pai biológico do menino? Ele descobriu que Helena casou com um bilionário. Ele também descobriu sobre a morte dos tios. Roberto está chantageando a Helena. Os 100 mil reais em dinheiro vivo são entregues todo mês a um intermediário. É o preço do silêncio do Roberto. Senti uma risada fria nascer na minha garganta. A minha esposa estava usando o meu dinheiro para pagar um chantagista, enquanto fingia ser a irmã benevolente de um órfão que ela mesma descartou. Carlos, eu disse levantando-me, eu preciso do DNA, apenas para blindar a nossa ação jurídica contra qualquer brecha. E eu preciso que você encontre esse Roberto. Quero que você compre as dívidas que ele tem com traficantes ou agiotas. Quero ele na palma da minha mão. Considere feito. E quanto à sua esposa? A Helena acha que eu sou um velho apaixonado e maleável. Nós vamos deixá-la acreditar nisso até o fim. O ego será a corda com a qual ela vai se enforcar. Na manhã seguinte, recolhi fios de cabelo da escova de Helena e a escova de dentes de Mateus e mandei para o laboratório privado. Nas semanas seguintes, meu teatro foi impecável. Aumentei a dose de afeto. Comprei um colar de diamantes para Helena, dizendo que admirava a força dela ao lidar com a perda dos pais. Elogiei a forma como ela estava criando o irmãozinho. Ela floresceu na sua própria mentira. A arrogância tomou conta dela. Foi então que ela deu o bote final. Estávamos na varanda, tomando vinho. Mateus estava dormindo no andar de cima. Fernando, meu amor, ela começou, acariciando minha mão. Eu tenho tido pesadelos. A vida é tão frágil. Se algo acontecer conosco, o que será do Mateus? Ele já perdeu os pais. Eu não suportaria que ele ficasse desamparado de novo. O que você sugere, querida? As minhas amigas me falaram sobre fundos fiduciários. Se você pudesse criar um fundo em nome do Mateus, apenas por segurança, 10 milhões de reais. Comigo como curadora, claro, até ele fazer 21 anos.
Seria a maior prova de amor que você poderia nos dar. 10 milhões. Ela queria roubar 10 milhões do meu patrimônio e ter controle absoluto sobre a quantia, garantindo que, mesmo se o casamento acabasse, ela e o chantagista teriam a vida ganha. Eu olhei nos olhos dela e sorri com ternura. Claro, meu amor. Você tem toda a razão. O menino merece segurança. Vou pedir ao Abreu para redigir a papelada do fundo amanhã mesmo. No dia seguinte, sentei-me com o doutor Abreu. Abreu, prepare o contrato do fundo fiduciário de 10 milhões para o Mateus. Fernando, você enlouqueceu? Se você transferir esse dinheiro para um fundo com ela como curadora, você nunca mais vê a cor desse capital. É extorsão disfarçada de proteção infantil. Calma, Abreu. Eu sou um arquiteto de contratos. Quero que você faça o contrato parecer um fundo irrevogável, mas no meio do jargão jurídico, insira uma cláusula de anulação por fraude biológica ou civil. Uma cláusula que estipula que o fundo é automaticamente cancelado e os valores revertidos ao doador, caso seja provado que a curadora falsificou a árvore genealógica ou o vínculo familiar do beneficiário para obter os fundos. Abreu parou. Um sorriso lento e predatório rasgou o rosto do velho advogado. Ela não vai ler as entrelinhas. Ela nunca lê. Exato. Ela vai assinar achando que ficou milionária. E depois ela vai dar um jantar para comemorar. Nós vamos usar esse jantar para encerrar o expediente dela na minha vida. E foi assim que chegamos ao dia de hoje. A manhã em que assinei os papéis junto com ela e a noite em que o laudo de DNA finalmente foi entregue nas minhas mãos. A sala de jantar estava deslumbrante. Velas importadas, flores frescas e o cheiro de risoto de trufas brancas invadia o ar. 8 pessoas estavam à mesa. Helena, eu, 3 das amigas mais snobs dela, acompanhadas por seus maridos complacentes, e o jovem Mateus, que estava sentado, quieto no canto, vestindo um blazer que Helena o obrigara a usar. O menino parecia desconfortável, alheio à comemoração da própria segurança financeira. Helena levantou-se, segurando uma taça de champanhe cristal. Ela usava um vestido de seda vermelha que a fazia parecer uma rainha de um império de areia. Um brinde, ela disse, a voz cheia de falsa emoção. Quero agradecer aos nossos amigos mais próximos por estarem aqui. Hoje, celebramos não apenas a superação do luto, mas a generosidade do homem que eu amo. Fernando, meu marido, hoje você garantiu que o meu querido irmãozinho nunca mais passe por nenhuma dificuldade. Você assinou a paz da nossa família. Ao Fernando! Ao Fernando! Os convidados ecoaram, levantando as taças. Eu não levantei a minha. Mantive minhas mãos pousadas sobre a mesa de madeira maciça. Olhei para o rosto sorridente da minha esposa. Olhei para as amigas parasitas dela. E olhei para o menino, que baixou os olhos para o prato. Obrigado, Helena, eu disse, minha voz saindo baixa, mas carregada de uma gravidade que fez o tilintar das taças parar imediatamente. A generosidade é, de fato, uma virtude, mas a verdade é uma virtude ainda maior. Levantei-me devagar. O silêncio na sala de jantar se tornou absoluto. Puxei o envelope pardo do bolso interno do paletó e o coloquei no centro da mesa, ao lado do arranjo de orquídeas. A papelada do fundo fiduciário de 10 milhões foi assinada hoje de manhã, continuei. Mas, como homem de negócios, eu sempre faço a due diligence, auditoria prévia, antes de transferir fortunas. Eu auditei você, Helena. O sorriso dela começou a vacilar. Uma ruga de tensão apareceu na testa perfeita dela. Fernando, amor, o que é isso? O que você está fazendo? O jantar? O jantar acabou. O teatro acabou. Apontei para o envelope. Este é um laudo de DNA emitido hoje à tarde por um laboratório forense. Ele não atesta que o Mateus é seu irmão, Helena.
Ele atesta com 99,9% de certeza que você é a mãe biológica dele. O som de um garfo caindo no prato de uma das amigas soou como um tiro. Helena ficou pálida como um cadáver. A taça de champanhe escorregou dos dedos dela, manchando a toalha de linho egípcio com uma poça amarelada. E isso é um absurdo, ela gaguejou, a voz esganiçada. É um erro, é uma ofensa. Eu vou processar esse laboratório. Fernando, você está louco. Não dei a ela tempo de construir uma nova mentira. Caminhei até o aparador e peguei o meu tablet. Conectei-o ao sistema de som da sala de jantar com um toque. Talvez seja um erro do laboratório, mas será que é um erro do Roberto também? Ao ouvir o nome Roberto, Helena parou de respirar. As pernas dela cederam e ela afundou na cadeira, os olhos arregalados, em pânico total. Apertei o play. A voz de Roberto, o chantagista e pai biológico, ecoou pelas caixas de som Bowers e Wilkins da sala. O áudio era uma confissão gravada por Carlos e seus homens mais cedo naquele dia, após comprarem as dívidas do criminoso e encostarem-no contra a parede. Voz do Roberto, no áudio. A Helena é uma cobra. Quando ela embuchou de mim aos 22, ela surtou. Disse que o menino ia estragar o corpo e a vida dela. Ela largou o Mateus com os tios velhos e sumiu para São Paulo para dar o golpe em Velho Rico. Quando os tios morreram, ela não teve escolha. Forjou os papéis para o marido, corno não descobrir que ela é uma mãe que abandonou a cria. Eu tiro 100 conto dela todo mês para não abrir a boca para o bilionário. Desliguei o som. A sala estava em estado de choque. As amigas de Helena, que antes a idolatravam, agora olhavam para ela com um misto de horror e repulsa. Olhei para o canto da mesa. Mateus estava chorando silenciosamente, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto. Ele sabia de partes da história, mas ouvir a verdade exposta daquela forma era brutal. Meu coração doeu pelo menino. A raiva por Helena se multiplicou. Você me usou, eu disse, a voz fria como o inverno, olhando de cima para baixo para a mulher que se encolhia na cadeira. Você usou o meu luto, o meu dinheiro e o meu coração. Mas o pior não foi o que você fez comigo. O pior foi o que você fez com o seu próprio filho. Você o trouxe para esta casa não por amor, mas para proteger a sua mentira. Você o obrigou a te chamar de irmã. Você é uma abominação moral, Helena. Fernando, me perdoa. Ela engatinhou no chão em minha direção, agarrando a perna da minha calça, o vestido de seda amassado. Eu tive medo. Eu era muito jovem. Eu te amo, Fernando. Por favor, não me jogue na rua. Nós podemos ser uma família de verdade agora. Puxei a minha perna, desvencilhando-me dela com nojo. A cláusula 3 do fundo fiduciário que você assinou hoje de manhã anula imediatamente os 10 milhões em caso de fraude civil. O fundo está zerado. E a cláusula moral do nosso acordo pré-nupcial, que você também assinou, estipula que, em caso de estelionato ou fraude conjugal, você sai do casamento sem direito à pensão, sem os presentes de valor e sem um único centavo da minha conta. Você não pode fazer isso, ela gritou, o desespero rasgando a máscara, mostrando a verdadeira face da golpista do interior. Eu sou sua esposa. O meu advogado já protocolou o pedido de anulação do casamento. Você tem 30 minutos para colocar as suas roupas em uma mala. Os meus seguranças vão escoltá-la até a rua. O carro que você dirige fica. As joias ficam. Virei-me para as amigas dela e os maridos aterrorizados. O show acabou. Queiram se retirar da minha casa. E se uma única fofoca distorcida sobre o que aconteceu aqui vazar na imprensa ou nos clubes, os meus advogados destruirão as empresas dos seus maridos antes do fim do ano fiscal. Boa noite. Eles levantaram em silêncio absoluto e marcharam para a saída, como prisioneiros de guerra. Meia hora depois, ouvi os gritos de Helena sendo arrastada para fora
da mansão pelos meus seguranças. A chuva havia começado a cair em São Paulo e ela foi deixada na calçada do Morumbi apenas com 2 malas de roupas e o celular, cujo plano eu já havia cancelado. O chantagista Roberto já estava a caminho da prisão por extorsão, graças às provas de Carlos. O cerco estava fechado. A casa ficou em silêncio. Voltei para a sala de jantar. Mateus ainda estava lá, encolhido em uma poltrona no canto da sala, abraçando os próprios joelhos. Ele estava tremendo. Ele havia perdido a mãe, de novo, os pais, e agora, certamente, achava que seria jogado de volta no interior ou num orfanato. Caminhei até ele, sentei-me na poltrona da frente. Aos 53 anos, eu já havia fechado fábricas, demitido milhares e destruído inimigos. Mas olhar para os olhos daquele garoto de 12 anos foi o momento mais difícil da minha vida. Você sabia? Perguntei suavemente. Ele assentiu devagar, fungando. A tia Marta me contou antes de morrer. Ela disse que a Helena era a minha mãe de verdade, mas que eu nunca devia contar para ninguém em São Paulo, senão a Helena me mandaria para o orfanato. Me desculpa, seu Fernando. Eu não queria roubar o seu dinheiro. Eu só queria um lugar para dormir. Aquelas palavras quebraram a última barreira do meu coração blindado. Um menino que foi condicionado a mentir apenas para não ser descartado como lixo. Helena era um monstro, mas o menino era uma vítima do mesmo monstro que tentou me devorar. Cheguei mais perto e coloquei a mão no ombro dele. Mateus, olhe para mim. Você não tem culpa dos pecados da sua mãe. E você não roubou nada. Você é a única coisa honesta que saiu desse casamento. Ele levantou os olhos, vermelhos e inchados. O senhor vai me mandar embora? Eu respirei fundo. Lembrei-me dos domingos jogando xadrez. Lembrei-me do sorriso dele quando eu o ajudei a montar um projeto de ciências. Eu sou o homem que demoliu a própria esposa. Mas eu não destruo o que pode ser salvo. Mateus, eu vou adotar você legalmente. E eu não me importo com os advogados ou com o escândalo. O menino arregalou os olhos. Adotar? Sim. Aquele fundo fiduciário de 10 milhões. Eu vou refazê-lo. Mas ele estará no seu nome, com regras rígidas. O Dr. Abreu será o administrador, até você se formar na faculdade. Helena nunca poderá tocar em um único centavo. Nós vamos blindar você. Você vai para os melhores colégios, vai ter a melhor vida e nós nunca mais vamos deixar ninguém usar você como moeda de troca. Mateus desabou. Ele se jogou nos meus braços, chorando como a criança que ele era. Eu abracei o menino com força. Hoje, 2 anos se passaram. O processo de adoção foi difícil, mas meu poder financeiro e jurídico atropelou qualquer obstáculo. Helena tentou brigar pela guarda. Quando descobriu sobre a minha decisão, obviamente de olho na pensão alimentícia, mas o juiz, diante do dossiê de extorsão, falsidade ideológica e abandono de incapaz, destituiu o poder familiar dela em tempo recorde. Soube recentemente que ela trabalha como vendedora em uma loja de sapatos no centro, morando em uma kitnet, pagando as contas com dificuldade e a amargura de ter perdido 1 bilhão por pura ganância. Mateus é hoje um adolescente de 14 anos brilhante. Ele é o primeiro da classe na escola britânica, é capitão do time de basquete juvenil e me chama de pai. No final de semana passado, ele me deu checkmate no xadrez pela primeira vez. Eu sorri. Eu perdi o jogo, mas venci na vida. Descobri que a verdadeira força de um homem de 53 anos não está na capacidade de destruir quem o trai, está na capacidade de proteger quem precisa dele e de construir um império onde o amor não é uma fraude, mas um investimento com retorno garantido.